Oi, gente, está começando mais uma edição do X da Questão e eu estou aqui no Colégio Indil. Vem com a gente! Bom, no Colégio Indil a gente preocupa não somente com a educação cognitiva, pedagógica, mas também com a educação para o mundo. O mundo lá fora hoje necessita de ser trabalhado dentro das instituições educacionais da parte social, da parte humana, da parte da saúde. No Colégio Indil a gente não prepara o aluno somente para a parte profissional, preparamos o nosso aluno para o mundo, para a vida. Desenvolvemos diversos projetos para complementar a formação integral do nosso estudante. O livro que eu vou indicar é A Menina Submersa, da autora Caitlin Kiernan. É um livro de terror psicológico, é uma leitura densa e difícil, mas que vale muito a pena. A narrativa, ela, além de ser uma narrativa densa, já que a personagem principal é esquizofrênica e começa a confundir realidade com fantasia, deixando você confuso durante a leitura, existem dois momentos no livro em que a narrativa é quebrada e são inseridos dois contos que são totalmente diferentes da história, mas tem uma relação. Olá, meu nome é Isabela Maia, eu pretendo cursar Direito e eu tenho dúvidas de qual a área está sobressaindo no mercado de trabalho. O bacharel de Direito, quer seja advogando ou indo à carreira pública, tem grandes objetivos à sua frente. A advocacia em si não possui um limite ou um teto do seu ganho. E na carreira pública ele pode chegar desde a magistratura, subindo, tornando-se um ministro de um tribunal. Pelo artigo 113 da Constituição Federal, inciso 1º, todos somos iguais perante a lei, mas o que acontece na prática é bem diferente. Uma pesquisa feita pelo IPEA revela que as mulheres trabalham por semana 7,5 horas a mais do que os homens e muitas vezes não conseguem espaço no mercado de trabalho. Elas são mães, donas de casa e têm todas as responsabilidades domésticas nas costas, enquanto muitas vezes para os homens isso não acontece. O que a gente quer saber hoje é como que acontece na casa de vocês. Os homens participam das tarefas domésticas? Há essa divisão? Na minha casa as tarefas são bem divididas. Tanto entre eu e minha irmã, quanto meu pai e minha mãe. Cada um faz uma coisa, cada um tem sua função. Na minha casa já é um pouco diferente, porque a minha mãe, ela trabalhava somente na parte da manhã, hoje já é um pouco diferente, mas antes ela trabalhava na parte da manhã, e meu pai, ele ficava envolvido com o trabalho o dia todo. Trabalhava de manhã e à noite e à tarde trancafiado dentro do escritório, resolvendo todos os problemas, planejando tudo para a noite e para o dia seguinte. Então ele não conseguia acompanhar muito bem os filhos e as tarefas domésticas, então acabava sobrecaindo sobre a minha mãe. Hoje já está um pouco diferente, a minha mãe também está trabalhando o dia todo, então todo mundo na casa, inclusive eu e a minha irmã, temos que ajudar de uma forma mais igualitária. Eu moro com os meus tios e lá as tarefas também são divididas. O meu tio e a minha tia, eles trabalham fora e a mãe do meu tio, que mora com ele, ela geralmente cuida de todas as tarefas de casa. Porém, os meus tios também ajudam, principalmente o meu tio. Como ele é homem, eu achava um pouco estranho, porque quando eu morava com os meus pais, o meu pai ele era um pouco machista e meu pai não ajudava muito nas tarefas de casa. Ele só fazia bagunça, né? E o meu tio não, o meu tio ajuda bastante, ele reclama quando está muito bagunçado e ele coloca a gente para fazer as coisas também. Como que é essa relação entre vocês com os pais em casa? Vocês aprendem essa divisão na prática e vocês acham que aprender isso cedo ajuda nas próximas gerações? Assim, lá em casa mesmo, meu irmão não morava na minha casa, então foi muito difícil quando ele chegou lá em casa, porque eu achei que ia dividir as tarefas. Só que, na verdade,
acaba tendo meio que um preconceito, porque, assim, acaba caindo tudo em cima de mim e da minha mãe, que somos mulheres. Só que isso eu acho que tem que ter uma divisão, sim, porque isso a gente acaba ficando chateada. Lá em casa, por eu ser a filha mais velha e a única mulher, sobra muito para mim, por minha mãe, mas tudo é dividido. Eu acho que tem que ser tudo dividido. Meu pai ajuda, não muito, mas normalmente o que pede para ele faz. Reclamando às vezes, mas faz. Bom, eu acho que ajuda muito. Minha mãe me cobra muito nessas tarefas. Ela fala assim, você já tem 17 anos, vai lavar a louça e não sei o quê. E meu pai gosta muito de cozinhar e eu acabei gostando também, então eu acho que ajuda bastante. É o mesmo caso dele. Meu pai gosta muito de cozinhar e a gente acabou... eu acabei pegando isso também. Hobby, né? Então eu acabei pegando também. Mas é bem dividido, como eu tinha falado, é bem dividido lá em casa. Cada um, o que dá onde comer, que sujar, lava, para não deixar acumular muita coisa pro dia seguinte, entendeu? Na minha casa, meu pai sempre teve esse pensamento machista de que homem só faz coisa de homem, que louça, a casa é só pra mulher. Mas com o tempo ele foi percebendo que isso é de sociedade passada, que não tem mais razão por que homem só fazer coisa de homem. E hoje ele está bem mais tranquilo quanto a isso. A minha mãe, ela sempre me ensinou que é tudo igual. Homem pode sim fazer coisa de mulher, assim, lavar louça, essas coisas, que não vou deixar de ser mais homem por fazer isso. Eu acho que se você mora na casa, você tem que cuidar dela. Então, independente se você ser homem ou mulher, você tem que cuidar das coisas. Na minha casa, eu vejo algumas contradições. Eu faço muita pouca coisa, mas isso porque nós temos uma diarista que faz a parte mais pesada. Se nós não tivéssemos ela, eu também ajudaria a fazer coisas como lavar o quintal, lavar o banheiro, essas coisas. O que eu faço mais é a parte da cozinha, de arrumar, de lavar a louça, sou eu que faço. E manter alguma ordem nos cômodos, mas coisas simples, de passar um pano para poder tirar a poeira. E eu faço isso de bom grado, foi me ensinado assim. É isso. Minha mãe, ela sempre me ensinou desde pequena a ajudar ela, porque, né, tinha que haver a divisão de tarefas. Como nós somos duas meninas e minha irmã é mais nova do que eu comecei mais cedo do que ela e eu não achava justo, eu queria que ela fizesse também. Não, mamãe, ela tem que fazer também, mas sua irmã é nova, sua irmã é uma criança ainda, ela não sabe. Eu achava injusto, na maioria das vezes eu sempre fazia aquilo emburrada. Só que eu fui crescendo, eu fui entendendo, né, que não era justo ela fazer porque ela era uma criança, e criança tem que ficar brincando. E o meu pai, ele sempre teve uma visão machista em relação a isso, mas graças a Deus, hoje em dia, ele mudou muito a concepção dele. Ele ajuda muito pouco, mas ajuda. Por exemplo, ele lava a louça que ele suja, e antigamente não. E aqui na casa dos meus tios, é totalmente diferente. Todo mundo ajuda, todo mundo faz, sujou, lavou. É bem dividido. Em casa não tem esse preconceito, porque todo mundo lá faz alguma coisa. Eu tenho uma irmã mais nova, porém eu ajudo mais minha mãe, mas todos lá ajudam também, tem cooperatividade. Então, gente, obrigada pela participação de vocês. É legal saber que as coisas estão mudando, né? Vocês têm um pensamento mais aberto em relação a isso. E vale ressaltar que o lugar da mulher é onde ela quiser, seja em casa, seja no trabalho. Os espaços têm mesmo que ser conquistados e serem iguais tanto para os homens quanto para as mulheres. Obrigada, viu? O que eu tenho para indicar, o nome dele é O Mistério das Bolas de Gude e o autor dele é Gilberto de Menster. E é um livro muito interessante que na época que eu li mudou muito a minha concepção do que eu pensava em relação ao que se fala no livro. O livro ele é uma espécie de documentário, são histórias reais, são coisas do dia a dia mesmo que está debaixo do nosso nariz, porém a gente não importa porque não acontece com a gente, não acontece na nossa família. E é um livro muito interessante que vale muito a pena ler, que vai mudar bastante a forma que a gente pensa. Meu nome é Matheus Felipe e eu quero cursar engenharia. E a dúvida que eu tenho é sobre mecatrônica e elétrica.
A mecatrônica e a robótica tem uma diferença bem simples. A mecatrônica é uma engenharia, né? Hoje é uma engenharia chamada de engenharia mecatrônica, onde envolve disciplinas, no qual vai ter uma disciplina chamada de robótica, né? A mecatrônica, além de trabalhar com robótica, trabalha com automação, certo? E só lembrando que a mecatrônica, ela é uma ramificação da engenharia elétrica. Então, surgiu a engenharia elétrica e aí surgiu, né, um novo curso específico, né, para essa área de robótica e automação, que é chamado de mecatrônica, né, no qual, né, tem a disciplina chamada de robótica dentro desse curso. Nada impede também que o curso da engenharia elétrica tenha uma disciplina lá, né, de robótica, onde o aluno aprende lá a projetar, né, e a programar robôs para ser usados, né, em diversos tipos de ambientes. Bem, na verdade, esse projeto ele foi intitulado como Mudanças de Hábito, né, transformando vidas. Então eu pensei em fazer alguma coisa que desse um pouco mais de dinamismo para os meninos, não só essa questão de escrever apenas, de falar a respeito. Então eu tive essa ideia, né, de produzir com eles um jardim suspenso. Então eles contribuíram, eu fui até a floricultura, comprei, aí eles tiveram uma parte que foi a parte artística, de decorar a garrafa PET. Nesse momento eles perceberam que estava reciclando uma coisa que ia para o lixo e eles tiveram assim, muito prazer em fazer essa atividade. Eles gostaram, se envolveram no projeto, todos os alunos participaram. E aí a produção está ali para vocês verem. Nós modificamos o ambiente, né? E eles também têm a responsabilidade de molhar a planta. Todos os dias, uma fila da sala molha todas as plantinhas. Então foi uma experiência extremamente proveitosa, eles gostaram muito de fazer o trabalho, né? E eu achei que ficou bem bacana. Bom, pessoal, o X da Questão fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar. Tchau!